A submissão nos faz andar na vontade de Deus. A submissão nos faz andar na vontade de Deus. Todos nós cristãos temos o desejo de nos movermos na história em conformidade com a vontade de Deus. Muitos de nós sempre oramos, para estarmos no centro, do mover de Deus. A gente quer estar debaixo da mão de Deus, conforme Deus vai mexendo a história, a gente quer estar ali, Deus vai mexendo, a gente quer estar junto. Eu quero dizer para você que a submissão, ela nos faz andar em conformidade com a vontade de Deus. Entretanto, nós vivemos em um período da história em que a submissão ela é vista de forma negativa. Uma pessoa submissa é vista em nossos dias como alguém fraca, que se deixa ser subjugada. Valorizamos mais a rebeldia em nossos dias do que a submissão. Mas o que é submissão na Bíblia? Quando a Bíblia fala de submissão, ela está falando de respeito à autoridade, de uma obediência a uma autoridade estabelecida por Deus ou pela sociedade, o qual o apóstolo Paulo chega a descrever e entender que também está sendo colocada por Deus. Ele diz, toda autoridade vem de Deus. Todos os textos bíblicos que falam de submissão apontam para uma autoridade. Eu quero ver então com vocês esses textos. Começando por Romanos capítulo 13, versículo 1 e o 2. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. O texto de Romanos aponta para as autoridades governamentais. Ele está falando dos presidentes, dos senadores, prefeitos, vereadores, por aí. Todos devem respeito e obediência àqueles que estão investidos desta autoridade. Outro texto diz assim, Efésios capítulo 5, verso 22 e 23. Um texto que a gente sabe que nos dias de hoje, muito contestado pelos movimentos feministas. Diz assim, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Estes versos do texto de Efésios sinalizam a autoridade do homem dentro do lar. Não está falando de autoridade fora do lar, dentro do lar. A mulher, a esposa, deve respeito e obediência ao seu marido. Eu coloquei a palavra sujeito, sujeitar-se, submissão, no grego, só para que vocês possam verificar. Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês vão ver que é sempre a mesma palavra, é a mesma raiz do grego. Tá? Efésios 6:1 diz assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. O apóstolo Paulo agora aponta para a autoridade dos pais sobre os filhos. Então, sempre que está falando de submissão, de sujeição, de obediência, ele está apontando uma autoridade. Efésios 6:5. Escravos, servos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Paulo trata agora da sujeição do servo, do escravo ao seu senhor. Traduzindo para nós hoje, Paulo estaria dizendo algo assim, empregados, funcionários, obedeçam aos vossos chefes, aos vossos patrões com sinceridade de coração, como a Cristo. Outro texto está em Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes,
e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O autor da carta que aos Hebreus está apontando agora para a autoridade dos pastores. Ele está escrevendo para os cristãos judeus serem obedientes aos seus pastores. E é claro que este princípio serve para nós ainda hoje. Também nós devemos ser respeitosos e obedientes aos nossos pastores. Todos os princípios que aqui estão, de submissão, de obediência, servem para os nossos dias. O que eu quero chamar a atenção é que nós vamos perceber que a Bíblia trata de submissão e ela nos aponta para uma autoridade que deve ser respeitada e obedecida. E aqui está o segredo. Enquanto obedecemos às autoridades colocadas sobre nós por Deus, Deus, vai nos conduzindo ao centro de sua vontade. O que não significa vivermos sem adversidades, sofrimentos, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo, não significa ausência de sofrimento. Pergunta para Paulo. Dá uma olhadinha no que ele escreveu. Significa viver o privilégio de ser instrumento de Deus para o cumprimento de seus propósitos. José e Maria, ao obedecerem o decreto do imperador César Augusto, eles poderiam dizer: não, eu sou judeu, eu não vou dar atenção ao que o imperador está falando, o imperador de Roma. Não, quando eles se submetem e obedecem o decreto do imperador, sem perceberem, acabaram cumprindo a palavra profética de que o Salvador nasceria na cidade de Belém, conforme predito pelo profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2. E eu acredito que é sem perceber. Eles obedeceram, foram, e a criança acabou nascendo na cidade de Belém e a palavra se cumpriu. Eu não penso que José e Maria falam assim: vamos obedecer, porque está escrito lá em Miqueias que ele tem que nascer lá em Belém, nós vamos lá para Belém, então, e tudo. Senão eles teriam até se planejado melhor, né, para essa viagem. Então, acho que eles foram pegos também de surpresa. A submissão de José e Maria à autoridade governamental fez com que a vontade de Deus se cumprisse na vida deles e na vida de Jesus, que haveria de nascer. José também foi submisso a Deus quando alertado em sonho que deveria ir para o Egito e lá ficar, porque Herodes queria tirar a vida do bebê Jesus. Aí ele foi. Maria, sua esposa, foi submissa a José, porque José levanta e diz: olha, Deus falou comigo em sonho, ele disse que temos que ir para o Egito. Maria, sem hesitar, confiou no seu marido, submissa, obedece, vamos embora. E foram para o Egito, longe dos parentes, para uma terra desconhecida, mas simplesmente crendo que estavam fazendo aquilo que era a vontade de Deus, cada um se submetendo às autoridades que estavam sobre si. E da mesma forma, foram submissos, né? Quando o anjo novamente visitou José, dizendo para que ele retornasse para sua casa, pois Herodes havia morrido. O perigo acabou. Maria, mais uma vez, confiou no seu marido. Essa obediência fez com que a palavra profética de Oséias, capítulo 11, versículo 1, se cumprisse, onde está escrito: do Egito chamei meu filho. Percebe? Na medida que eles estão obedecendo às autoridades sobre eles, o cumprimento da vontade de Deus está acontecendo. O que dizer de Jesus? Toda a sua vida é vivida na sujeição à vontade do Pai, na sujeição do cumprimento da lei de Moisés, na sujeição das autoridades governamentais. Sujeitou-se a Pilatos. Toda a sujeição de Jesus o levou para a cruz.
cumprindo assim a vontade do Pai. E sua sujeição tornou possível a sua morte na cruz sem pecado. A obediência de Jesus Cristo nos trouxe salvação. Eu acredito que seja relevante eu fazer aqui uma consideração. Jesus foi submisso à lei de Moisés, não às interpretações dos homens, mas à lei, conforme o coração de Deus. Se Jesus tivesse seguido a lei de Moisés, conforme os estudiosos, da Torá desejavam, os religiosos daquela época, nas suas sinagogas, certamente ele teria pecado. E esse é o grande erro que nós cometemos hoje. Nós cometemos esse erro hoje. Somos prisioneiros das interpretações bíblicas dos homens, prisioneiros das tradições teológicas e prisioneiros de leis e estatutos que nos matam. Fé não é seguir tradições e cumprir ritos. Fé é ousar acreditar no Deus que é livre e que morreu para que fôssemos verdadeiramente livres com Ele. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Nossa submissão começa por Deus e somente se iniciando em Deus, podemos cumprir e viver a vontade de Deus para nós, como Jesus viveu, como José e Maria, essa família guerreira, viveram. E eu peço mais uma vez, preste atenção, somente quem é verdadeiramente livre consegue viver a submissão bíblica, porque ela é sedimentada no amor, e não nas letras frias de qualquer livro, de qualquer lei, ou de qualquer segmento religioso. O amor torna todos nós submissos uns aos outros, e nos faz andar no centro da vontade de Deus, o amor. E quando somente o amor reinar entre nós, nós seremos cristãos como Jesus sonhou. E como Jesus foi. Porque é o amor que move o coração de Deus. Deus é amor.